Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reina em Pauta, dizendo glória a Deus por mais um dia, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela sua casa, pela sua família. Queridos, que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida. E muita gratidão a todos vocês que me acompanham aqui no canal, a vocês que são inscritos no canal, a vocês que compartilham com seus amigos nossas reflexões matinais. Eu quero agradecer de todo o meu coração pelo compartilhamento de cada um de vocês. Queridos, essa é uma missão, é uma tarefa da parte do Senhor para cooperar com os irmãos e cooperar com o próprio Senhor naquilo que o Senhor deseja falar. É com temor e tremor que nós chegamos diante de Deus para transmitir algo da parte de Deus ao seu coração. Muito bem, a direção do Senhor de fazer essa série, o tema é a realidade do vencedor. Como essa palavra vencedor fala em nosso interior, né? Queremos vencer. Todos nós queremos vencer. Todos nós precisamos vencer. E aí Deus me deu essa direção de falar um pouco sobre a realidade. Irmãos, a realidade é que nós temos que focar. Vencedor, Jesus disse que nós já somos mais do que vencedores, por Ele que nos amou. Agora precisamos focar na realidade do que é ser vencedor. Aonde está o segredo desta realidade para sermos vencedores, né? Porque existe uma guerra espiritual basicamente generalizada desde a primeira hora do dia até a última hora do dia. E quando você dorme, ainda tem as guerras espirituais da noite, aonde verdugos se levantam para tentar fazer que as pessoas não tenham um bom sono. Muito bem, eu estou falando aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e hoje eu vou ministrar um pouco sobre os 5, né? Apesar da gente já ter falado um pouco na mensagem 4 sobre isso, diz assim, 10:5, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, especificamente, a segunda parte desse versículo, porque a primeira eu já bati bastante na mensagem 4, a segunda parte, queridos, aqui, é levar cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Exatamente porque o argumento, ele nasce na nossa alma, portanto, no nosso pensamento, e ele então se torna uma barreira muito grande, amados irmãos, contra a ação predominante do Espírito em nosso espírito e também na nossa alma. Mas aqui Paulo diz que as nossas armas, elas são espirituais. E com as armas espirituais, embasado na base central, que é Cristo, nós obtemos força, amados, para vencer, né? Destruir não só argumento e pretensão, mas também, irmãos, levar cativo o pensamento. O que significa levar um pensamento cativo? O que significa uma pessoa cativa? É alguém, de certa forma, preso a um lugar. É alguém sem liberdade de sair. Então, levar o pensamento cativo é pegar o nosso pensamento, colocar ele dentro da esfera da presença manifesta de Deus, dentro da esfera da palavra, tá? E não permitir que ele saia. É cativar ele ali. Ele precisa estar ali. O nosso pensamento precisa estar, em primeiro lugar, voltado ao Senhor e às coisas do Senhor. Pense comigo uma coisa. Se você acorda de manhã e você começa a pensar em coisas ruins, em coisas más, em coisas difíceis,
em dores do passado, do presente, ou até vivendo dores que você imagina que vai vir no futuro, então você não tem vida. Tem pessoas que sofrem pelo porvir, sofrem por aquilo que vai acontecer. Tem até crentes que sofrem por causa do arrebatamento. Por quê? Porque não consegue assimilar no espírito acerca do arrebatamento. E muitas vezes começa a sofrer por antecipação. Então o que eu quero passar aqui, queridos, é que não há necessidade de nenhum sofrimento, nem de dores do passado, nem de dores do presente, nem de dores que um dia poderão vir. Imagine, a idade vai chegando e eu começo já a imaginar, puxa, tenho 60 anos, né? Um ano, dois passa rapidinho, então 10 anos passa rapidinho. Imagine a hora que eu tiver 70, imagine então se eu chegar aos 80, né? Então já começo a sofrer hoje. Gente, não há essa necessidade. O caminho é fazer o quê? Levar o pensamento cativo. Agora, é importante você entender que todos nós teremos pensamentos de dores, tanto passada, presente e por vir. Todos nós teremos. É impossível falar para você se não. Tem pessoas que não pensam no passado. Tem pessoas que não pensam na dor do presente e tem pessoas que não pensam na dor do futuro. Aí eu estarei mentindo. Porque 99% pensa. 99% sofre. 99% às vezes, amado, chora por coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que poderão acontecer. Bom, é um sofrimento. Agora, como nós nos livramos desse sofrimento? Levando cativo o nosso pensamento. Então, eu posso, perdão, queridos, eu posso e tenho autoridade para levar o meu pensamento cativo. Eu posso fazer isso por causa da presença manifesta de Deus, por causa da vida de Deus na minha vida. Eu posso pegar o meu pensamento e cativar ele. Cativar ele aonde? Na vida de Deus. Deixa eu ler com você 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim: portanto, santifiquem também o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Olha só, Paulo está ensinando a santificar o espírito, a alma e o corpo. Quando nós santificamos a nossa alma, automaticamente estamos santificando nossa vontade, mente e emoção. Nesse contexto são os nossos pensamentos. O pensamento está dentro da mente, ele nasce ali, né? E o que acontece, querido? Se nós santificar, significa que nós estamos separando isso tudo para, P maiúsculo, para ele, para Deus. Quando então, esse é o caminho para levar cativo todo o pensamento. Então, quando você acordar de manhã, você vai orar e vai dizer: Deus, eu levo todo o meu pensamento cativo à presença do Senhor. Eu pego todos os meus pensamentos, todas as minhas ansiedades e eu lanço aos pés do Senhor. Então, eu estou levando o meu pensamento cativo à base. Né? Cristo é a base, Cristo é o padrão. Eu pego o meu pensamento e coloco no padrão. O grande problema é que o nosso pensamento sai do padrão. E aí ele começa a criar dentro dele, amados irmãos, o seu próprio governo. E esse pensamento vai criando o seu governo e vai então, amados, nos fazendo sofrer, certo? Fazendo a gente lembrar de dores que já passamos, dores que já passou, que já foi perdoado, que já está tudo certo. Então o pensamento faz você lembrar daquelas dores. Qual que é a visão desse pensamento? É trazer você ao sofrimento que já foi. E o profeta diz assim: esquecendo das coisas antigas, eu prossigo para o alvo. Né? Quem falou isso foi o apóstolo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O profeta diz que nós devemos esquecer das coisas passadas e nem considerar as antigas. Porque quando nós consideramos uma coisa antiga, o nosso pensamento vai lá, aquilo já acabou, está tudo certo, arranca aquilo e traz e coloca à nossa vista. Você está me entendendo? Então, como é que eu faço para eu vencer, para eu ser vencedor nesse quesito? Levar o meu pensamento cativo. Aprenda esse caminho. Todo o sofrimento diário, irmãos, ele vem porque nós o trazemos de volta. Quer que eu coloque na Bíblia, em base a isso? Tiago capítulo 4, verso 1. Diz: de onde vem
as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura, não vem disto a saber dos membros de vocês que no vosso interior fazem uma guerra? Então, o grande problema está dentro de nós, que nos leva ao problema. E tudo isso está relacionado ao pensamento. Então, eu preciso ganhar a realidade de pegar o meu pensamento e levar ele cativo. Agora, é interessante que Paulo conclui a segunda parte do versículo dizendo assim, ó, levamos então o pensamento cativo, né, para torná-lo obediente a Cristo. Por que ele não falou a Jesus ou a Deus? Ele usou o nome Cristo, porque o pensamento, ele nasce no interior e ele tem que morrer no interior. Eu vou repetir, o pensamento nasce no interior e ele tem que morrer no interior. É assim, nasce o pensamento e meus olhos olham. Quando você pensa, os olhos olham, mesmo que seja no passado. Você percebe? Você pensou numa tragédia do passado. Os olhos começam a ver a tragédia. Então, o pensamento está no interior. E aqui, Paulo está dizendo assim para tornar o pensamento obediente a Cristo. Então, está falando do interior, né? Está falando do interior. Então, Cristo tem uma casa favorita, que é o seu espírito. Se o seu pensamento for cativo, levado a essa base que é Cristo, tudo vai ser diferente. Tá ok? Combinado? Espero que eu tenha passado algo do Espírito para os irmãos. Se você está sofrendo, faça um teste agora. Vamos levar o nosso pensamento cativo? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra de ministração e quero orar por cada irmão, por cada vida e declarar toda sorte de bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco e nos abençoe para a tua glória. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã. Fica comigo porque eu continuo.